Nós temos uma semana cheia de novidades, né? Graças a Deus a máscara foi abolida. Agora a gente pode ver o sorriso do outro irmão, não que na nossa igreja não pudesse, né? Mas é tão bom. Mas aí Davi tem um caso à parte, né? E quem quiser estar não é proibido, tá? Quem se sentir à vontade com a máscara ou acha necessário, pode usar. Não é proibido. Mas quem não quiser usar, não pode ficar agora mais com aquele sentimento de culpa, de estar cometendo algo errado, né? Como eu fazia. Agora eu fico sem máscara com liberdade. E a Cristina nem pode olhar mais de olho feio para mim, que agora estamos livres, graças a Deus. Queridos, nós falamos sobre a presença de Deus, falando sobre Gideão. Depois falamos sobre a formação de um líder, que também era Gideão. E hoje nós queremos falar sobre o pouco com Deus, também sobre Gideão. Qualquer um que conheça a história de Gideão vai estar a par daquilo que vamos falar nessa noite. E eu espero poder acrescentar algo mais ao seu conhecimento sobre a vida de Gideão. Para isso eu quero ler em Juízes capítulo 7, do verso 2 ao verso 8. Creio que vai aparecer aqui atrás, e pela tradução que eu tenho diz assim: Então Yahvé ordenou a Gideão: O povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. A propósito, Midian, os midianitas, eles eram filhos de Abraão com Quetura. Quando Sara morreu, Abraão casou-se. E ele teve um filho por nome Midian. E essa tribo que agora está perseguindo os israelitas, na verdade são parentes bem próximos, porque Israel descende de Isaac, que Abraão, Isaac, Jacó, então que vem a ser parente bem próximo, filhos de Abraão, como é conhecido na Bíblia. E os amalequitas, eles são netos de porventura, de Jacó. Os amalequitas era uma perseguição familiar, assim como ainda temos na nossa atualidade, tá? Os descendentes de Ismael brigam até hoje com os descendentes de Isaac, isso lá no Oriente, tá? Então era algo assim parece muito estranho, como é que na própria família, né, está havendo essa guerra, e de fato era algo que estava acontecendo. A fim de que Israel não caia em soberba, isso Deus falando para Gideão, que não iria entregar com todo aquele povo, porque Israel poderia ficar em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Parece estranho, né? Eram 32 mil homens que estavam reunidos. E Deus diz para Gideão: olha, fala para esses camaradas aí. Quem estiver tremendo de medo, queridos, eles tinham motivo para estar com medo. Eles iriam combater com um exército de 135 mil guerreiros. Então eles tinham motivos de sobra para estarem apavorados. Eram 32 contra 135 mil. E Deus diz: olha, quem estiver tremendo de medo, assista de camarote. Sobe para o monte Gileade e de lá assista essa batalha. Então 22 mil homens decidiram partir. E ficaram apenas 10 mil. Às vezes eu fico pensando que Gideão deve ter dito: bom, Deus falou, eu vou falar. Mas eu acho que uns mil vão arregar, né? Uns mil vão dizer: não, eu não quero, eu estou tremendo de medo. Mas foram 22 mil.
que disseram: eu estou fora, eu vou assistir de camarote. Ficaram 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água. E o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando-as a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Acho que era algo assim que dava para ver. Estava abaixo deles, estava no vale, eles estavam numa parte mais alta. E eu acho que quando eles olhavam, eles viam aquela imensidão de tendas. Porque os midianitas, eles eram beduínos, eles andavam em tendas. E agora eles estavam ali reunidos juntamente com os amalequitas para, praticamente era o 8º ano. E Israel já estava a ponto de não aguentar mais, de fome e da opressão que essas duas tribos lhes causavam. Então era uma situação bem difícil. Mas eles estavam vendo. E agora Deus disse: é muito, 32. Fica 10, ele disse: ainda é muito. Fica 300. Amados, 300 contra 135.000. Cada homem de Israel teria que matar pelo menos 450 outros homens. Para que eles pudessem vencer essa guerra, era 450 por 1. Onde é que nós encontramos o número do exército de midianitas e amalequitas? Está em Juízes 8 e 10, eu vou ler. Estavam, portanto, Zeba e Zalmuna em Carcor com seu exército, cerca de 15.000 homens apenas. Isso é pós a primeira parte da guerra, tá? Isso é o que sobrou, mas que na verdade não vai sobrar ninguém. Esses são os que fugiram, 15.000 homens. Onde estava? 15.000 homens apenas, todos os que haviam restado de todo o exército dos povos do deserto, os filhos do Oriente. Os mortos, dentre os que levavam a mão a espada, somavam 120.000 guerreiros. 120 com mais 15, 135. Na primeira parte da guerra morreram 120.000. Sobraram 15.000, que vão ser mortos ainda. Mas, quando você olha para isso, e essa proporção de 450 por 1, na época em que isso aconteceu, em que a guerra não era como na nossa atualidade, um só homem pode definir e decidir, apertando um botão, matar milhares de pessoas, através de uma bomba nuclear ou algo parecido. Mas nessa época era totalmente improvável e totalmente impossível um homem conseguir matar 450 outros homens. Não seria possível, teria que ser na base da espada. E não haveria a menor possibilidade humana possível para que isso pudesse acontecer. Então, a única conclusão é que nós podemos chegar é que isso foi algo totalmente divino. Muito além e fora da capacidade humana. Ou seja,
não foram esses 300 homens que mataram 120 mil homens e depois mais 15 mil. Além do mais, nessa primeira parte da guerra, em que eles lutaram, eles sequer sacaram a espada. Eles não precisaram sequer sair do seu lugar, eles ficaram parados. E Deus se encarregou de fazer com que esses homens se destruíssem mutuamente, e os que escaparam terminaram por fugir. Isso nos mostra, amados, uma coisa. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos que essa história é real, então nós podemos entender e crer que o Deus ao qual nós servimos é maior do que qualquer adversidade que nós venhamos a enfrentar nesse mundo. Bem maior. Ou seja, nós podemos mudar a nossa postura de, muitas vezes, fracassados, derrotados, e andar de cabeça erguida dizendo: Deus é comigo, o que me poderá fazer o homem? Não temer a adversidade, não temer o exército contrário. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer coisa que venha sobre ou contra as nossas vidas. Nós não precisamos temer. Talvez você diga: pastor, mas eu não estou lutando contra homens. Eu estou lutando contra algo que talvez seja finanças, talvez seja uma desavença familiar, talvez seja algo de sentimental. Eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele toma conta e cuida de todas as áreas da nossa vida. Todas. Uma vez que nós entregamos a vida nas mãos dEle, uma vez que o Espírito Santo veio em nós e passou a fazer morada em nós, nós pertencemos a Ele. Nós somos propriedade dEle e Ele não permitirá que sejamos destruídos por qualquer outra coisa que Ele permita vir contra nós. Ele permite que venha, para que possamos vê-lo agir e possamos de fato glorificar o seu nome. E em muitas ocasiões, o livramento, o escape, vem de uma forma como ou de quem não esperávamos, como aconteceu com Israel. Deus disse: não vai ser através da tua força, não vai ser através do teu amigo influente, não vai ser através da multidão de amigos que você tem, para que você não se orgulhe e possa achar que resolveu a situação. Eu acho interessante o máximo quando Deus diz: em detrimento da minha pessoa. Porque quando nós achamos que nós podemos e que não foi Deus, foi a força do nosso braço, nós dissemos que Deus não fez. Em detrimento da pessoa dele. Esse é o perigo do orgulho. E é esse o primeiro ponto sobre o qual quero falar nessa noite. Deus destruindo o orgulho. Deus queria mostrar, amados, aos israelitas que Ele é Deus. Ele não era mais um Deus como eles acreditavam. Ele não era mais um Deus que não sabemos nem em que aspecto eles o colocavam, mas Ele era apenas mais um Deus no meio daquela multidão de deuses que eles serviam. E Ele queria mostrar que Ele era o único Deus verdadeiro e capaz de libertá-los da opressão que eles pediram a Deus que fossem libertos. Independente da magnitude do exército contrário, Deus queria mostrar: eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que te guarda. E ele então começou, ou comandou Gideão, na redução já de um exército pequeníssimo, em comparação ao que ele iria enfrentar. 32 contra 135 mil, e Deus vai e diz: olha, é muita gente. Queridos, é preciso confiar, é preciso ter fé em Deus. E esse povo estava de fato precisando de uma injeção. Eles não estavam precisando apenas de uma vacina contra a Covid, eles estavam precisando que misturassem todas elas e aplicassem assim numa
num êmbolo bem grande, para que pudesse fazer efeito. Eles estavam precisando de fato de um grande milagre, para que eles pudessem abrir os olhos e reconhecer o Deus de Israel como o único Deus a quem eles deveriam de fato servir. E Deus diz: é muita gente. Diminui. Fala para os medrosos. E eu acho legal que agora Gideão não é mais medroso. E sabe quando isso aconteceu? Quando ele destruiu o altar de Baal, e quando de fato o Senhor veio, e a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou posse dele. Agora ele já não era mais um homem medroso. E eu quero te dizer com isso, querido, que se você é alguém medroso, independente que seja homem ou mulher, se você é alguém medroso aqui, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Porque quando Cristo te receber e o Espírito Santo dele vier e fazer morada em ti, o medo cessará. Amém? Amém. Eu não vou nem perguntar quantos são corajosos aqui, porque eu sei que todos os que conhecem ao Senhor e têm em si o Espírito Santo, de fato têm motivos de sobra para serem corajosos. E Deus, conhecendo o ser que Ele criou, o homem, Ele diz, mesmo com esse exército pequeno de 32 mil, se eu der a vitória a eles, eles ainda vão encontrar um meio de dizer que eles conseguiram, que foi eles que fizeram, que foi pelo poder deles, pela força, capacidade deles. E Deus diz, então eu vou reduzir o número. E diz Gideão, fala para os medrosos, os que estão tremendo de medo. E 22 mil saíram. Fica 10 mil. Eu acho que Gideão deve ter olhado e diz, agora foi. Agora deu, Senhor. Agora complicou o meio de campo. A gente já era pequeno, o Senhor agora tem 10 mil. E Deus diz, Gideão, tem ainda muita gente. É muito, Gideão. Eu não posso entregar o povo de Midian nas tuas mãos com esse montão de gente. Vamos diminuí-los, e eu vou mostrar para ti como fazer isso. E diz, vai para a água, leva para a água. E diz para ele como ele deveria separar. E ele dizia, aqueles que beberem, trazendo, como o cão, trazendo, lambendo a água, traziam e bebiam a água, estavam ao mesmo tempo atentos. Não eram homens desatentos. Os que estavam desatentos chegaram lá, se ajoelharam e jogaram a cabeça dentro da água. 300 somente estavam atentos, lambendo a água, mas observando. E Deus diz, é com isso. E talvez Gideão deve ter pensado, Senhor, mas não adianta eles serem tão atentos assim, são só 300. O fato é que Deus não iria usá-los como eles pensavam. E a maioria das vezes, amados, nós também nos enveredamos em algo e achamos que Deus vai nos usar de uma forma, e Deus está querendo dizer, olha, é de outra forma, eu quero te usar de outro jeito. E nós olhamos para pessoas e queremos, não, eu queria ser que nem esse camarada. E Deus diz, mas eu já tenho ele. Eu quero usar você como você é, do jeito que você é, com as características e as qualidades que você tem. Eu não preciso de outro, eu preciso de você. É isso que Deus quer de nós. Mas Ele tem que primeiramente destruir esse orgulho. E sabe por quê, queridos? Porque o orgulho, ele gera em nós autoconfiança. Ele gera em nós autossuficiência. Quando nós somos orgulhosos, nós achamos que podemos. Ah, isso daí eu tiro de letra. Ah, isso daí eu sei fazer. O quê? É para pregar? Chama o pastor Josafá, ele é expert. Chama o Emerson. Chama alguém para pregar, é fácil pregar. E a pessoa começa a se achar de fato como se fosse. E já não estuda mais, não preciso. Onde eu abrir na Bíblia, eu tiro uma mensagem, eu posso fazer uma mensagem.
O que for mandar para fazer, se for, eu faço, eu sei fazer. Isso é orgulho, queridos. Isso é soberba. E o orgulho, a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Quando você se torna autossuficiente, achando que não precisa mais de Deus, você está prestes a cair. Prestes à queda. Toda quarta-feira nós temos aqui na igreja ensaio do grupo de louvor. E eles ensaiam toda quarta. E chegam aqui no domingo um pouco mais cedo ainda para passar as músicas. Mas se você olhar, todos eles cantam. Os que tocam, tocam. Eles poderiam chegar aqui e dizer qual é a música. Eles iriam tocar. E quem canta, iria cantar. Mas o que eles fazem? Eles ensaiam. Por quê? Porque é para Deus. Eles oram. Por quê? Porque é para Deus. Eles oram a Deus, pedindo de Deus graça, misericórdia, favor sobre a vida deles, para que aquilo que eles vão fazer aqui não seja para uma outra pessoa, a não ser Deus, e que possa de fato agradar o coração de Deus. Quando o orgulho toma posse de nós, amados, ele nos afasta de Deus e nós nos tornamos miseráveis. Miseráveis. Qualquer pessoa que acha que não precisa, que não depende de Deus, é de fato um miserável. E Deus queria anular, quebrar essa possibilidade de que Israel se tornasse um povo orgulhoso, de dizer, não, nós só com 32 mil homens, nós destruímos 135 mil. Ninguém poderá nos resistir. Ou dizer, não, com 10 mil. Isso é o melhor exército do mundo. Não tem nada que possa nos impedir. Nós iremos avançar com esses 10 mil. E Deus diz, então, vai com 300. Deus precisa de pouco para fazer a obra dele. Talvez você diga, mas por que ele poderia não usar ninguém? Sim. Poderia. Ele poderia fazer tudo o que ele fez, praticamente sem nenhum só homem ali. Mas ele queria, de fato, mostrar aos homens que ele é que estava agindo. Tinha um grupo assistindo de camarote, mas esses 300 estavam vendo em loco, estavam ali na situação, estavam dentro da questão para comprovar a forma como Deus agiu. Provas daquilo que Deus fez. Deus destrói o orgulho antes que o orgulho nos destrua. Quando você começar a sentir que você já é alguma coisa, principalmente naquilo que é espiritual, naquilo que concerne a Deus, tenha cuidado. Ore, como Davi orava, dizendo, Senhor, afasta o meu pé do orgulho. Ele tinha medo até de pisar e como algo que contamina, começasse a tomar conta dele. O perigo que é o orgulho nas nossas vidas. Tenha cuidado, querido. Se você se acha demais, comece a buscar a Deus, para que aquilo que cantamos hoje se torne realidade na tua vida. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. É isso que Deus espera de cada um de nós. E para isso Ele cuida de nós. O cuidado de Deus. Deus não apenas revelou para Gideão a sua vontade, mas também ajudou Gideão a acreditar nisso. Talvez Gideão seja visto como um homem incrédulo. Ele, quando Deus lhe aparece a primeira vez, ele faz prova e diz, se tu és mesmo, então me espera aqui. Eu vou lá em casa, eu vou preparar comida e eu vou trazer para ti. Deus, tudo bem, vá. Ele trouxe. Deus mandou que ele colocasse em cima de uma pedra e com o cajado fez brotar fogo daquela pedra e consumiu. Agora Gideão está novamente na presença de Deus e Deus diz, eu vou te livrar.
eu vou livrar a Israel através de ti. E ele diz: Senhor, então, se o Senhor vai mesmo fazer isso, então eu quero fazer mais um teste. Pegou um velo de lã, uma porção de lã, e disse: Senhor, eu vou colocar essa lã aqui nesse gramado. E amanhã, quando eu voltar, eu quero que só essa lã esteja com água, e ao redor dela tudo esteja seco. E Deus diz: tudo bem, vai. E no outro dia, a Bíblia diz que Gideão chega lá e pega a lã e espreme e encheu uma taça de água, mas ao redor da lã estava tudo seco. Gideão ainda disse: Senhor, mas só mais uma. Eu vou agora colocar de novo a lã aqui. E amanhã, quando eu voltar, a lã vai estar seca, mas ao redor dela tudo vai estar molhado. E Deus disse: tudo bem, vai. Vai, medroso. E Gideão vai. No outro dia, quando ele volta, de fato, tudo ao redor do velo de lã está encharcado. Mas a lã estava totalmente seca. Talvez você diga: esse cara é muito incrédulo, esse camarada é muito... Não dá para entender Gideão, dá, queridos. Deus entendeu Gideão. E Deus entendeu tanto que cuidou de Gideão. E Deus fala com Gideão novamente, diz: Gideão, se tu ainda estás com medo, desce lá onde está o exército inimigo. Se tu tiver medo de descer sozinho, leva o teu servo Purá, ele vai contigo. Desce lá que eu vou te mostrar o que vai acontecer. E Gideão pegou o seu servo, lógico, e desceu. E ele foi até o exército inimigo, e quando ele chegou próximo, ele escutou provavelmente 2 sentinelas conversando. Eu creio que ele não ultrapassou esse limite, mas ele escutou e o camarada estava dizendo: olha, eu tive um sonho, e eu sonhei que um pão de cevada rolava da montanha e vinha sobre o nosso acampamento, e ele batia na tenda, e a tenda virava ao contrário, ela ficava de ponta cabeça. E o outro diz: isso é Gideão. É Gideão que vem contra nós, e Deus nos entregou nas mãos dele. Queridos, pense num Deus que cuida da pessoa. Diz: vai lá que eu vou te dar mais uma prova. Talvez Deus, conhecendo o coração de Gideão ainda estava, se ele pudesse, ele ficaria talvez o resto do ano fazendo prova de Deus. Porque, amados, ele estava indo com 300 homens contra 135 mil. A gente falando isso, a gente não tem muita proporção do que é isso, para quem está lá, para quem vai ter que fazer isso. É de fato necessário uma capacitação e o Espírito de Deus lhe enchendo de tal forma que você possa sentir que Deus é maior. Porque de fato Deus é. Então Deus envia Gideão até lá. E no verso 15 do capítulo 7, depois que Gideão escuta o sonho e a revelação do sonho, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Acabou-se. Para ele não havia mais dúvidas. Para ele não precisava mais de teste algum. Foi suficiente. Ele então chegou com o seu grande exército de 300 homens e disse: levantem-se, nós vamos vencer essa guerra, o Senhor já os entregou. Assim que ouviu o sonho e ouviu a interpretação, Gideão teve certeza absoluta de que essa guerra já era uma guerra vencida. E se a gente pensar nisso, diz: mas Gideão já tinha provado Deus, e agora Deus faz isso com ele. Amados, Deus conhece cada um de nós, e Deus nos trata de forma individual.
Deus sabe onde nós somos fracos. Deus sabe onde nós temos caído. Deus sabe como tratar essas falhas que estão sobre as nossas vidas. Que eu não sei qual é. No caso de Gideão, Gideão era medroso. Ele era tímido, ele era covarde. E Deus usou todos esses testes para dizer: eu estou contigo. Eu vou fazer, Gideão. Sou eu que estou te dizendo, vai, eu vou fazer. Não temas. Não temas. Agora, Gideão era medroso. E nós? E você? Qual é a tua fraqueza? Em que Deus tem que tratar a tua vida? Onde é que você tem caído? Onde é que Deus precisa agir na tua vida para te mostrar que Ele é maior do que aquilo que tu estás vendo à tua frente? Que Ele é maior do que a dificuldade que você está presumindo que virá? Do que a dificuldade que você aparentemente disse: quando chegar esse dia eu estou morto. Querido, Deus cuida dos seus filhos. E Ele sabe onde Ele vai agir na tua vida para que você creia que pouco com Deus é muito. Ele é suficiente nas nossas vidas. Nunca Deus precisará do muito para fazer a vontade dEle. Porque tudo que nós conhecemos e tudo que existe e que não conhecemos, Ele criou do nada. Qual é, querido? Qual é a tua dificuldade? Para que você possa crer que Deus é Deus acima de todas as coisas. Que Deus é aquele que faz. Qual é o tamanho do exército que está vindo contra você? Qual é esse exército que vem contra você, que você agora teme? Eu quero te dizer, Deus é contigo. Deus vai dar livramento. Deus vai conceder a vitória. Independente do que seja, Deus está no controle da tua vida. Amém? Estenda a mão para cima então e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é Deus poderoso para me livrar de toda e qualquer situação que venha contra a minha vida. Amém. Deus sempre faz as coisas, mas Deus é estrategista. Deus nunca faz nada de forma impensada. Não que Ele precise pensar, Ele sabe todas as coisas. Mas quando Ele está tratando conosco, Ele vai nos dar um plano, Ele vai nos dar uma estratégia. Porque Ele sabe que nós precisamos disso. Ele sabe que nós precisamos de um modelo, precisamos seguir. Por isso Ele nos deu a palavra para dizer como devemos viver. E Ele vai com Gideão. E a gente pode então, através de como Gideão agiu, perceber a estratégia de Deus. Primeiro porque Gideão estava seguindo um plano ousado. Ele estava indo para uma batalha, queridos, com as armas que ele usava: buzina, chofar, cântaro. Era essa arma que Deus disse que eles iriam usar. Eles nem sequer puxaram a espada. Eles não tinham, só tinham duas mãos. E em uma eles estavam segurando a tocha, outra eles estavam segurando o cântaro, e ainda carregavam pendurado em si a buzina e o chofar para poderem tocar. Não tinha mais onde segurar uma espada, estava no coldre, na bainha. Coldre é revólver, né? Olhei ali para o meu amigo quase pistoleiro, Ezequias, lembrei que lugar de espada é na bainha.
Então eles estavam sem mãos para carregar mais armas. Agora, que armas eram essas, queridos? Como é que eu vou destruir um exército com buzina, cântaro e tocha? Como? Deus disse. Deus disse exatamente para Gideão o que ele iria fazer com essas armas que ele tinha em mãos. Eu estava estudando sobre isso e li que esse povo midianita, eles tinham uma crença de que os mortos poderiam voltar. E principalmente esses homens que eram guerreiros e que matavam outras pessoas, eles criam que esses espíritos poderiam voltar e voltar-se contra eles. E que quando esses espíritos voltavam, eles vinham com a cabeça de fogo. Quem assistiu o Motoqueiro Fantasma, né? Aquela cabeça de fogo. Então eles criam assim. E é por isso que dizem alguns, eu só li isso, amados, porque estava lá para eu ler. Mas eu não creio nisso. Tá? Que quando eles viram as tochas e o cântaro sendo quebrado, e o barulho da buzina e chofar sendo tocado, eles pensaram, os mortos que estão vindo contra nós. Estamos perdidos. Eu gosto daquela outra palavra, mas não é legal, né? Estamos perdidos. Eles são espíritos. Mas eu acho que isso é uma forma de tentar tirar a glória de Deus. Deus não precisa usar nada disso, amados. Deus não precisa usar artifício nenhum que a gente conheça. Porque o que Deus fez aqui foi algo totalmente inusitado. Agora, se você de repente perguntar por que ele decidiu lutar com os midianitas com tais maneiras, a resposta é uma só, e é óbvia. Deus disse para ele, lute assim. A estratégia de Deus foi essa, e disse, lute. Você vai lutar assim, você vai separar esses 300 em 3 grupos de 100. E eles vão se posicionar nas laterais desse acampamento. E Gideão disse para eles, quando eu tocar a buzina, quebrar o cântaro e estender a tocha, vocês façam o mesmo. E foi isso que eles fizeram. Eles tocaram o chofar, a buzina, eles quebraram o cântaro, levantaram a tocha e disseram, por Gideão e Jeová. Ou por Jeová e Gideão, eis a espada. Queridos, foi só isso. E quando eles gritaram isso, e continuavam tocando o chofar, e continuavam aquela barulheira, o exército ficou amedrontado. E começou a fugir. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor fez com que eles começassem a atacar um contra o outro. Eles se atacaram um contra o outro. E foi exatamente nesse momento que 120.000 homens morreram. Eles se mataram, guerreando entre si. E esses outros 15.000 conseguiram fugir. Mas enquanto eles estavam fugindo, Gideão manda recado e diz agora, diz para o povo que está assistindo de camarote, descer e perseguir esses que estão fugindo. E o resultado é que eles desceram. E nenhum sequer desses homens escapou. 135.000 homens foram mortos. Deus deixou ainda 15.000 para eles. Agora era 15.000 contra 37.700. Não, 31.700 homens. Agora, ele ganhou e fez exatamente porque Deus disse. E o mesmo Deus foi que disse que libertaria Israel. Ele disse para Gideão, você vai libertar Israel.
da opressão dos midianitas. Eu vim aqui para isso. Foi Deus que disse para ele juntar Israel para a batalha, quando ele tocou o chofar e convocou Israel para a guerra. E daí vieram 32 mil homens, já pela ação de Deus. Foi Deus quem da multidão de israelitas escolheu apenas 300 homens para a batalha. Não partiu de Gideão, partiu de Deus. Foi Deus que disse para Gideão seguir o plano, que foi exatamente o plano seguido naquela noite. E o resultado de seguir a estratégia de Deus é que Israel teve uma tremenda vitória. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. O que nós podemos entender disso, queridos? Obedecer ao que Deus manda não é a melhor, é a única solução se nós quisermos vencer o inimigo. Deus tem a estratégia, Deus tem o modelo, Deus tem o modo como Ele vai nos dar a vitória. Mas é preciso que eu obedeça, que eu siga, que eu de fato faça aquilo que Ele disse para fazer, esquecendo as minhas ideias, esquecendo os meus modos. E por mais estranho que seja, a estratégia de Deus é que funciona. Por mais estranho que seja, é Deus quem concede a vitória quando nós seguimos a sua vontade. Querido, qualquer vitória tua, baseado na tua estratégia, eu quero te dizer uma coisa, e não julgue isso como maldição, você vai fracassar. Se você é de fato filho de Deus, e você está lutando uma guerra na tua própria força, nas tuas próprias estratégias, você vai fracassar. Volte-se para o Senhor. Se você o conhece como Pai, como Deus na tua vida, volte-se para Ele. E independente do que seja a estratégia que Ele te der, siga. A vitória é certa. A vitória é sempre certa, seguindo a estratégia do Senhor. Gideão, de medroso, agora está na história, em Hebreus 11, lá no capítulo, no verso 32, como um dos heróis da fé. Entrou na palavra de Deus, entrou na história como um homem de fé, como exemplo a ser seguido, de alguém que de medroso se tornou herói. E a grandeza de Gideão não se encontra na sua força física. A Bíblia fala de Saul e diz que Saul era um homem alto. A maioria dos homens chegava aos seus ombros. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala de Davi, que era um menino ruivo. A Bíblia não menciona nada sobre a aparência física de Gideão. A Bíblia não diz como era o seu jeito de falar. De Abraão ela diz, porque Abraão diz, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Não fala nada a respeito de Gideão sobre isso. Então, nada disso o fez ser o que ele se tornou. Gideão se destacou na história não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Amém? O que isso nos ensina, queridos? Deus é capaz de transformar os fracos. Deus é capaz de transformar os tímidos. Deus é capaz de transformar os abatidos para lhes dar grandes vitórias. Amém? Eu não sei como você se sente hoje. Eu não sei se você está com medo, se você já se sente destruído, se você está derrotado, se você está abatido. Mas eu posso te dizer uma coisa. Essa palavra que Deus está nos dando hoje é para que a gente saia daqui
sabendo de uma coisa: Deus pode mudar a nossa história. E essa mudança está à distância de um clamor, porque o povo clamou a Deus e pediu misericórdia, pediu livramento, e Deus se manifestou e deu, através da sua misericórdia, o livramento que o povo precisava. Lhes concedeu vitória. Eu quero finalizar com o quanto Gideão se tornou de um homem que ele disse mesmo ser pobre, o menor, porque depois da vitória o povo de Israel chegou-se a ele e disse: Gideão, você é o nosso herói, então nós queremos que você reine sobre nós, e depois de ti o teu filho, e depois do teu filho o teu neto, nós queremos que tu sejas o nosso rei. E em Juízes 8, a parte final do verso 23, Gideão lhes disse: Yahvé, quem reinará sobre as vossas vidas? Não eu, mas Yahvé reinará sobre as vossas vidas. Queridos, isso mostra o quanto o orgulho foi tirado. Isso mostra o quanto o desejo humano foi modificado. Ele estava sendo convidado para ser rei sobre Israel, e ele disse: não, eu não. Não fui eu que venci, não fui eu que ganhei, mas Yahvé, o Senhor Deus, é quem continuará a reinar sobre as vossas vidas. E reinou. Durante mais 40 anos, Deus deu paz a Israel. Até que Gideão morreu. E Israel sucumbiu novamente aos outros deuses. E a história de Israel vai continuar. Tem uma coisa sobre a vida de Gideão, que a Bíblia diz que ele errou. Gideão teve 70 filhos. 70. Não só com uma mulher. Ele se tornou o garanhão. A Bíblia nem diz se ele era bonito ou feio, mas ele se tornou o cara. E ele teve 70 filhos. E ele disse: eu não vou ser rei, eu quero que vocês me deem um pouquinho do que vocês pegaram do povo, do exército inimigo. E eles deram para ele ouro. E ele fez uma estola sacerdotal. Que depois essa estola sacerdotal passou a ser usada como ídolo na vida do povo de Israel. E os seus 70 filhos foram todos eles assassinados por um filho dele de uma escrava. Mas isso é parte de uma outra história. A de hoje, queridos, é que se você se render ao Senhor, se você voltar-se para o Senhor e confiar nele, você será vitorioso. A nossa história de hoje é essa. Os que confiam no Senhor sempre vencerão as suas batalhas. Sempre terão vitória em suas guerras.